Oi, deusas! Estamos aqui em mais um grande episódio do nosso Dreamcast. Cast. Olha só que maravilha estar aqui de volta com vocês. E hoje temos um momento muito especial, porque vamos falar de temas extremamente importantes para esse nosso universo feminino. Afinal de contas, né? Ser Call Dreams é pensar no autocuidado, nessa mulher que hoje está buscando mais olhar para dentro, não apenas cuidar da sua saúde física, mas da sua saúde de bem-estar, corpo, mente e espírito. E a gente não podia deixar de ter uma convidada como essa, tão especial, mulher, psicóloga, terapeuta voltada exclusivamente para mulheres e relacionamentos, consteladora. Então, essa grandiosa pessoa que está aqui do nosso lado, doutora Trícia, a quem eu tenho muito orgulho de hoje ela ser a minha terapeuta, minha psicóloga, que é o meu porto seguro. Às terças-feiras está lá eu e ela e o nosso momento, o meu momento de autocuidado. E eu quero partilhar esse grande presente que foi ela na minha vida para você, deusa, para você se empoderar e refletir um pouco mais sobre como anda você, sobre como anda a sua vida, sobre como anda esse ser poderoso, mas também vulnerável. Olha só, vamos falar hoje de vulnerabilidade, de força, de coragem. Tudo isso para essa nossa convidada especial, doutora Trícia. Que prazer imenso te receber, viu? Denise, o prazer é meu, é um privilégio, eu agradeço o seu convite. Que maravilha ter esse espaço seguro de olhar essa mulher de forma integrativa, né? Saúde física, emocional, contando com tudo aquilo que você nos proporciona. Obrigada. O melhor de tudo é saber que. Então, se é terça-feira, né? Então a gente vai marcar nossas reuniões agora para quarta ou terça-feira pós, porque eu sei que é no começo da tarde. Então é isso, gente. Tudo bem, acabou o podcast. Não. Eu tô muito feliz em ter a Trícia aqui. Não só a Denise, como outros amigos, tenho o prazer de tê-la como terapeuta. Ela sempre fala muito para as meninas de um assunto que para mim é um valor assim número um, tá aqui com a família, que é a amizade. Né? E realmente as pessoas que estão sendo cuidadas por ela, tanto as outras meninas como a Denise, são pessoas muito importantes para mim e que eu quero ver assim felizes e no máximo delas sem doidar, né? Sem doidar, porque é isso que a gente busca, a gente ter esse equilíbrio emocional e que você, eu tenho certeza que faz muito bem, porque é só coisa maravilhosa que eu escuto de você. E hoje nós vamos ter o prazer de todas escutarmos um pouquinho ela. Então fala um pouquinho pra gente como é esse processo, como é que você trabalha com essas mulheres fortes, porque todas essas que eu tô falando, ó, são 4 das minhas amigas. São mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres lindas, que são mães, que são casadas, enfim, mas que tem essa questão de ter que equilibrar, esse negócio de equilibrar prato, que a gente quer quebrar todos mesmo. Então, como é que funciona, né? Colocar isso tudo num eixo. Grace, obrigada pelas suas palavras, é um privilégio. Um dia eu quero lhe esperar também lá na Ai, meu clínica. Deus! Mas é porque o nosso verdadeiro poder, ele está no autoconhecimento. É só quando realmente a gente se conhece, e aí a gente vai falar de vulnerabilidade, né? A Denise já antecipou para você que o tema de hoje envolve vulnerabilidade, porque a nossa verdadeira força, ela está além da nossa vulnerabilidade. E muitas vezes acontece que nós vivemos estratégias para fugir dessa vulnerabilidade. Então, os excessos, eles estão sempre nessa fuga. Né? Então, a mulher hoje, ela é forte, mas ela está exausta, porque ela tem atendido uma demanda daquilo que ela acredita que ela precisa ser para se sentir amada e valorizada. Então, só quando nós realmente nos conhecemos, a gente deixa de ter essa fragilidade do mundo externo e acessa, através da nossa vulnerabilidade, a nossa verdadeira força. Que bom. Olha, uma das coisas assim, que me estimulou muito foi exatamente entender que sozinha a gente não dá conta. Sim. E a gente fala muito isso dentro da Call Dreams, porque como é uma empresa voltada para mulheres, pensado na saúde feminina, pensado sobre como funciona. Então, nós como mulheres sabemos as dores e delícias de ser quem somos. E eu digo por mim, assim, o quão é difícil para a gente reconhecer
que a gente não dá conta de tudo, que a gente precisa pedir ajuda, Sim. que a gente precisa reconhecer que tá tudo bem quando a gente não conseguir executar tudo que a gente tem para executar no nosso dia a dia, que a gente pode se permitir ter o direito de adoecer, que a gente quando vira mãe, a primeira Isso coisa que a aí gente é já triste. pensa, já se coloca, eu não posso adoecer. Né? Todos podem adoecer, mas eu não posso adoecer. E sobre descansar, sobre ter um tempo para si. E a maternidade, de novo, ela traz muito esse peso, às vezes, que é um peso que a gente cria, na verdade, porque a maternidade não traz esse peso. Na Eu verdade, acho que ela é como é traz que a gente vai descansar suavidade. se a gente precisa estar com eles animando. Como é? O sono já compromete, né? Quando vem os Nem me primeiros fala. anos de vida, compromete o sono. Depois vem as outras preocupações e essa doação que a gente tem pela família, pelos filhos. E tudo isso vai, se a gente não perceber, a gente vai começando a entrar numa autossabotagem. De pensar assim que eu consigo realizar, eu consigo ser mulher, eu consigo ser mãe, eu consigo ser esposa, eu consigo ser profissional, e eu tenho que ser bom em tudo. Então, eu acho que você vai nos ajudar muito aqui, você vem me ajudando muito, e eu tenho uma eterna gratidão por você ter entrado nessa jornada na minha vida, porque você vem trazendo esse ressignificado de que tá tudo bem e a gente poder errar, Sim. a gente ter medo, a gente pedir socorro e a gente também dizer que não tá bem, Sim. porque essa questão de aceitar o colo do outro, aceitar o abraço do outro e se sentir um pouco mais de acolher a nossa criança, né, que a gente fala bastante isso nas nossas sessões, é tão importante. Então, eu queria muito que você falasse de como isso palpitou no seu coração, de como isso fez instigar você em trabalhar mais com mulheres, em pensar nelas, quais são as principais dores dessas mulheres dentro do seu consultório que você pode passar aqui para essas deusas que estão do outro lado, que muitas vezes estão aí sozinhas e às vezes não tem nem coragem de dizer que realmente elas precisam de ajuda, que Sim. nós precisamos de ajuda. E essa corrente aqui, que temos 3 grandes mulheres, isso é tão rico, é tão precioso, porque isso traz força. Porque não é uma força de um só, é uma segurando a mão na outra, Sim. é uma dando apoio à outra e ajudando nesse crescimento, nessa jornada, compartilhando às vezes os desafios que são semelhantes. E aí eu queria que você dissesse pra gente assim, o que é que realmente te impulsionou a seguir com esse projeto com mulheres e quais são as principais questões que hoje você trabalha dentro do consultório, que fez você criar uma trilha que é bem bacana e trazer esses pontos hoje para essas deusas que estão aí do outro lado, de como a gente pode se trabalhar melhor nessa busca desse autoconhecimento e se tornarmos pessoas mais reais. Sim. Denise, você tocou num ponto muito importante, né? Essa mulher, ela vive uma grande distorção. A partir da jornada do herói, do Campbell, nós mulheres temos exigidos a sermos heróis e assim a gente exclui o nosso ser emocional, a nossa instabilidade, né? A mulher ela é naturalmente instável e a gente precisa entender isso e o outro só nos aceita a partir da nossa autoaceitação. Quando eu olho para essa mulher, e sem dúvida alguma foi uma jornada que ela me atravessa, né? Ela passou por mim. Eu sou psicóloga exclusiva de mulheres, mas eu sou especialista em sistêmica, né? Eu sou especialista em relacionamento. E eu não comecei através das mulheres, eu sou psicóloga de família. Então eu comecei através dos adolescentes. E esse adolescente, ele trazia um sinal, ele era a ponta do iceberg de uma família adoecida. E sempre vinha a mim, eu tinha uma grande necessidade de trazer essa mãe, essa mulher, que é um centro, é um pilar essencial da família. Que, ao final, esse adolescente vinha para realizar um grande sonho da mãe, era de ter uma família equilibrada. E quando a gente começa a acessar essa mãe e acolher essa mãe, a gente começa a perceber, e aí eu desenvolvi a tríade de cura, né, que são as nossas dores, medo, vergonha e a sensação de abandono. Só através do reconhecimento dessas nossas dores, nós podemos acessar a nossa força. Veja bem, por causa da nossa sensação de abandono, nós nos tornamos sedentas de amor, mendigas de amor. Veja bem,
Medida de amor é aquela mulher que se submete a tudo para receber migalhas de amor. Mas essa relação ela é só construída dessa maneira porque ela traz na história dela essa falta. Então, aquele outro que ela projeta essa demanda dela, esse anseio dela, nunca vai poder dar aquilo que ela precisa. E ela vai passar a vida vivendo padrões de relacionamentos distorcidos em busca de se preencher, de acessar aquilo que ela traz como falta. Da mesma maneira, muitas vezes nós mulheres nos sentimos inadequadas. É a famosa vergonha. Eu quero saber qual é a mulher que não se sente, em algum momento, envergonhada. Seja por causa de uma roupa, de um cabelo, seja por causa da presença de outra mulher bonita. A gente está sempre incomodada. E aí a fala e o olhar do outro tem um poder muito grande sobre quem somos, sobre como nos comportamos. Essa sensação de inadequação, ela está lá na infância. É sim na criança ferida que a gente precisa resgatar essa conexão de estar tudo bem ser quem ela é. E ela não precisa se tornar uma mulher que tem uma necessidade de ter uma função, né? A mulher, ela vive hoje, você falou dos pratos, a gente quer quebrar todos os pratos, mas esse excesso de demandas e esse excesso de exigência está na necessidade de sermos validadas. Isso nunca vai acontecer, né? Imagina, como se eu tivesse hoje vindo, estar aqui com vocês hoje, e eu tivesse uma expectativa que você fosse me encontrar de preto, e a Grace de vermelho, por exemplo, e eu escolhesse verde. E aí eu nunca vou poder ser quem eu sou se eu tiver de lhe atender de uma maneira, e tantas outras demandas que nós temos a cada dia. Então, é só quando ela reconhece a própria vulnerabilidade e essa sensação de inadequação que desconectou ela do fluxo da vida, que ela tem a liberdade de ser quem ela é. Senão, não vai acontecer. Da mesma maneira, os nossos medos. Nós, mulheres, naturalmente, temos uma sensação de que a gente não dá conta, né? Inclusive, existe até uma ideia de dependência do homem, né? Eu sempre falo, eu sou psicóloga exclusiva de mulheres, mas absolutamente sem excluir o homem. O homem é extremamente importante na minha vida, né? Aliás, o método C, que é o meu trabalho psicoterapêutico, é desenvolvido ao lado do meu marido, do Marcos. Mas entender que há uma diferença enorme de necessitar desse homem e escolher viver com esse homem, escolher ter uma relação com esse homem, ou com outras relações, ou com outras mulheres. Porque a necessidade, que ela é impulsionada pelo medo, é que nos leva a nos submeter, que nos leva a silenciar, nos leva a nos enquadrar, porque a gente diminui com medo de perder esse outro, e até mesmo a brigar. Né? Quem não conhece uma mulher que tem a vida como uma verdadeira luta? Né? Então, ela sai diariamente com a ideia de que ela tem que lutar, que ela tem que brigar, que ela tem que convencer o mundo do que ela pensa e do que ela deseja. E, na verdade, ela está apavorada, né? Ela está assombrada com o próprio medo. Então, eu trago tudo isso, né? Medo, vergonha, a sensação de inadequação e a carência como um caminho de fortaleza interior. É através desse caminho, e eu trago a figura da criança interior, porque, sim, as experiências foram vivenciadas na infância, mas absolutamente não é uma infantilidade, e eu até muitas vezes evito trazer a expressão criança interior, e eu falo dessa mulher ferida, que ela é reativa, mas que na verdade, é uma expressão dessa criança que um dia se sentiu muito ferida, não se sentiu amada e não se sentiu protegida. Então, sim, a mulher adulta, a mulher madura, ela precisa estar lado ao lado. Aliás, a criança precisa estar dentro dela, para que ela realmente acesse essa força dela, essa autonomia saudável. E uma das coisas que fala-se muito hoje, essa quebra de paradigma a respeito da força, a força feminina, né? De equiparar as forças entre homens e mulheres, de igualdades. E muitas das vezes isso acaba destruindo tanto as relações, porque acaba que as mulheres se colocam num lugar, em vez de ser cuidadas, se permitirem serem cuidadas, elas criam esse distanciamento. Sim. E existe hoje a Brené Brown, que tem uma palestra bem bacana no Netflix, que fala sobre vulnerabilidade. Uma dica para as deusas que estão aí do outro lado. É um livro muito bacana que fala sobre essa força que está na vulnerabilidade. E eu queria que você explicasse um pouco mais o que é isso, né? Por que hoje se fala tanto dessa importância da gente olhar para essa vulnerabilidade? Vulnerabilidade significa fraqueza. O que é que essa tal vulnerabilidade que se diz tanto hoje
significa coragem para essas mulheres, né? Eu acho que é porque quando o nome entra na moda, é a mesma coisa na nutrição, que quando falam, dieta detox, não sei o quê, é coisa que existe, mas entrou na moda e fica um pouco desacreditada. Aí agora tudo é vulnerabilidade. verdade. Aí agora a gente vai falar até com nossos próprios parceiros. Não sei o que, a minha vulnerabilidade. Vem a vulnerabilidade, fica desacreditada, uma coisa que ninguém nem sabe direito o que é, assim, né? Quem não se aprofundou. E eu queria também entender isso, né? Essa Sim. força, tipo assim, a força na vulnerabilidade, né? A força no fraco, né? Assim, bem legalmente falando. Sim. E aí, por que cai, assim, no descrédito por conta da modinha, né? Sim. Do nome. Existem muitas distorções. E você tocou num ponto bem importante que eu acho que seja interessante a gente falar. Conceituando vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é a capacidade de sermos leais, honestos com o que nós estamos sentindo. E por muito tempo a mulher precisou, e se a gente for olhar historicamente, a mulher sai de um lugar de submissão, onde, sim, quando a gente vai falar num contexto sociocultural, a mulher não tinha espaço de fala, ela não era ouvida, ela não tinha escolhas. É muito comum chegar no meu consultório uma mulher onde ela começa a falar e eu pergunto a ela o que é que ela gosta, que momentos da vida dela tem prazer, e ela não se conhece. Ela não reconhece quais são os desejos dela, as necessidades dela e muito menos as escolhas dela. Então, a gente fala do movimento feminista, e eu tenho muito cuidado de falar essa palavra, porque existe N possibilidades de feminismo, existe N distorções, mas houve um movimento necessário para tirar essa mulher do lugar de submissão e dar um espaço para ela de respeito. Quando eu digo espaço de respeito, eu estou falando direitos dela realizar os seus sonhos, direito dela ser ouvida, direito dela realizar aquilo que ela deseja, sem ela precisar estar nesse lugar, né, inferiorizado pela nossa cultura, pelo nosso contexto. Porém, quando ela sai desse lugar de submissão, que é uma polaridade, ela polariza para um lugar extremamente reativo. E é interessante, ela vai para um extremo, e é interessante vocês entenderem o que é reação. Reação, ela tem um excesso emocional do que a situação se apresenta. Então, toda a raiva de ter sido silenciada, de ter se submetido, de ter sido subjugada, vai para uma polaridade onde ela se torna uma mulher extremamente reativa, agressiva, que é a mulher empoderada, hoje vista, que é uma distorção. Porque o nosso verdadeiro poder acontece a partir de quando nos conhecemos, escolhemos aquilo que desejamos viver. Isso é possível quando a gente reconhece os nossos desejos, as nossas necessidades e as nossas escolhas. A mulher empoderada, que hoje se observa, e você falou de força, é a mulher que acha que ser empoderada é sair brigando, é dizer que não depende de ninguém, é uma autossuficiência, é uma autonomia. E aí ela mesma se isola das relações. Porque o Marcos Mubarak tem até um vídeo bem interessante, que ele começa dizendo assim, será mesmo se a mulher acha que um homem se sente bem ao lado de uma mulher que está toda hora reativa, né, com excesso de briga? Não é isso. Né? Então, existe um desequilíbrio muito grande pela falta de entendimento. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos a vulnerabilidade, essa vulnerabilidade dá acesso à nossa força, mas num contexto onde há espaço para o outro, onde há um espaço para uma construção de uma relação saudável. Porque os homens também, eu não sei se vocês concordam, eu sei que a gente está no podcast de mulheres, mas eu acho que é interessante a gente olhar, os homens também eles estão pressionados a um lugar que muitas vezes eles estão perdendo espaço. Né? Então, essa forma reativa e agressiva da mulher está minando as relações, porque os homens também não estão mais se reconhecendo nessa relação. Porque a gente não pode confundir ser mulher com ser homem, com ser feminina e o ser masculino, onde nós temos ambas as partes. Né? Nós, mulheres, temos um feminino e um masculino. E eu uso o feminino quando eu tenho um olhar que me expande, quando eu estou mais numa dimensão emocional, quando eu dou espaço para o outro. Mas muitas vezes, e temos muitas mulheres assim, e eu sou uma delas, que eu estou no masculino, que eu sou uma mulher extremamente, que eu me posiciono, que eu tenho clareza do que eu quero, que eu tenho força, e isso não exclui o outro. Entende? Então está muito confuso. Sutil, né? Tem que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade, porque é uma dança, Denise. Né? É uma dança do nosso feminino e do masculino com inteligência.
mas não de forma reativa. Porque quando é de forma reativa, a minha sensibilidade, ela se encolhe, digamos assim, por causa dos meus medos. E aí surge uma mulher reativa e agressiva, por causa do meu medo. Mas quando eu tenho a capacidade de reconhecer, ok, essa situação está me trazendo medo, o que é que eu preciso olhar? Medo é uma possibilidade de olhar com cuidado aquilo que pode ser um risco, mas não deixando me paralisar. E aí o meu bom senso, que nós mulheres temos muito, né, esse olhar mais assertivo, essa capacidade de expandir, de incluir, me faz agir, mas com um cuidado que muitas vezes traz novas possibilidades, por exemplo. Faz sentido isso? Total, faz muito sentido. Eu já vivi isso, né? Já caí nessa armadilha de achar que dava conta, e muitas vezes meu esposo perguntava qual é a minha posição aqui, qual é o meu lugar nesse espaço. Veja bem, olha. E a gente precisou ressignificar o nosso casamento e teve boa parte minha também desse papel de compreender que, de fato, eu precisava mudar a minha maneira de entender essa relação e de que mostrar que eu não preciso ser forte o tempo todo. É tão bom pedir colo, tão bom pedir ajuda, mas é difícil quando você... E aí, como você falou muito bem, a gente tem que ter muito cuidado pelas nossas histórias, para que a gente não fique escravos, muitas vezes, de situações, de relações, ou inspirações mesmo do que a gente presenciou na nossa infância, seja de pais, parentes, que muitas vezes a gente vai carregando e vai trilhando uma história que muitas vezes não é nossa. Sim. Então a gente tem que ter muito esse cuidado e assim, quanto é importante assim a gente viver um processo de autoconhecimento, ter a oportunidade, porque quantas pessoas têm uma dificuldade de entender quem elas são verdadeiramente. E Que é no difícil. nosso que é muito difícil, porque a gente tem um projeto que a gente quer Eu ia falar desenvolver de mulheres, né? Você vai acrescentar, amiga. E nesse projeto, o nosso principal intuito é fazer com que as mulheres consigam saber quem elas são, o que elas desejam e quais são as dores que elas carregam e elas se libertarem, né? Porque todos nós vamos ter as nossas marcas, as nossas cicatrizes que vão fazer de nós pessoas melhores, né? Que vão nos evoluir nessa jornada aqui na Terra. Mas que a gente precisa ter pessoas que possam olhar para a gente com esse cuidado, que é esse cuidado que você tem de ouvir essas histórias, ouvir esses desabafos que a gente tem, né? E colocar sentido. Quem é você? Quem é você nesse mundo? Isso é tão importante. E quanto a gente percebe que a gente, com 40 anos, a gente ainda tem essas descobertas. E, Denise, quando você fala quem é você, eu vou trazer uma coisa que é interessante para vocês, que a gente trabalha muito no nosso curso, né? Liberte-se e viva um relacionamento da sua vida. Que também é nas 3 dimensões, e a raiz é sistêmica, né? Você falou, a gente tem que olhar lá para os nossos modelos, nossos padrões, aquilo que nós aprendemos, mas que gera uma dor na dimensão emocional e nos projeta nas relações, que é o relacional. Mas é muito importante cada mulher entender que existem 3 percepções. A percepção de quem nós nos tornamos para sentir esse amor, para sentir essa validação, para poder pertencermos. Quem o outro pensa que nós somos, então, essa expectativa do outro que tem uma grande influência sobre nós, sobre o que pensamos, sobre o que desejamos, sobre as nossas escolhas, e a percepção de quem realmente somos. Se a gente não tiver clareza dessas 3 percepções e bancarmos quem nós somos, eu tenho falado muito sobre isso, porque bancar. Eu acho o mais desafiador de tudo é bancar, porque uma coisa é a gente dizer, eu sou assim não, eu sou assim aqui, aí chega da pessoa, não sou tão assim. Mas você entende não. que bancar significa ter tanta clareza do que eu chamo de espaço interior, que é o inner space. Eu tenho tanta certeza de quem eu sou, de quais são os meus valores. Eu tenho tanta clareza do meu amor próprio, do meu merecimento, que se o outro olhar para mim na rua de forma distorcida, eu não vou, aquele olhar, ou aquela falta de olhar, não vai me abalar.
Entende? E não é porque ele não seja importante, mas é porque eu não passo mais a ser uma presa fácil ao olhar do outro, porque eu sei quem eu sou. Acontece que, ao longo da vida, esse espaço interior, ele foi desconstruído, ele foi descaracterizado, sobretudo hoje, nessa era de rede social, onde as referências elas estão em quantos seguidores nós temos, o número de visualizações, é preocupante. Eu tenho vários quadros de depressivos, de mulheres, que elas vivem tem como referência o Instagram de outras mulheres. E você nem sabe se a realidade dessa outra mulher é aquela que ela está se mostrando. Então, eu só vejo uma saída. É o poder de nos conhecermos. E que bom que vocês trazem isso também como projeto, porque só quando realmente nos conhecemos e bancamos quem nos conhecemos, porque aí eu tenho escolhas. Lembra que as escolhas têm consequências. Então, bancar quem eu sou é bancar quem eu sou, com as minhas escolhas, os meus desejos, as minhas necessidades e as consequências de tudo isso. E essa é a parte difícil, porque quando eu me submeto ao outro, eu estou transferindo para o outro também o resultado daquilo que eu quero para a minha vida. E em algum momento eu me eximo da autorresponsabilidade, que é outra palavra que é extremamente importante, eu sinto, para a gente trazer para essas mulheres. Menina, ela fica falando, né? Você só quer que ela fale. Ai, fala aí a noite todinha, que a gente vai ficar aqui escutando. Muito maravilhosa. Uma dessas coisas do projeto e também sobre bancar o que a gente quer. E outra coisa que a Denise falou, que é pedir ajuda, né? Eu acho que o que mais pega é quando você pede a ajuda. E a ajuda ou é mal vista, ou é mal falada. Eu falo em qualquer relação, né? A relação de marido e mulher, ou relação em trabalho, em tudo, em amigos, qualquer tipo de relação. Quando a mulher já tá nessa tríade aí, né? Que é o medo, vergonha e abandono. Aí ela tá, então eu vou relaxar aqui, vou pedir. E aí não vem de volta. Então, assim, é uma coisa, porque você tem que se entender muito mesmo, pra se não vier, assim, tá bom, não veio, então eu vou... É muito desafiador isso, né? De você vai, tá bom. Mas agora eu vou deixar, eu vou pedir ajuda. Mas pedir ajuda, Grace, não é transferir para o outro a responsabilidade e o compromisso da nossa mudança. Porque, veja bem, a mudança ela é inevitável. Inevitável. Se a gente estiver parado e não tiver nenhum movimento, nenhum senso crítico, nada, a vida vai nos fazer mudar. Porque vão ter muitos desafios. Sim. Né? A vida é uma sucessão de desafios. Mas quando eu tenho consciência da minha mudança, eu vivo uma transformação. Essa é a grande diferença. A mudança consciente é uma transformação. E essa transformação, essa mulher precisa entender que a autorresponsabilidade é sair do lugar de vitimismo. Porque eventos acontecem. E muitas vezes a mulher sofre algo que ela não teve ela não tem poder de mudança. Existe sim. Né? Eu entendo que tudo aquilo que nós passamos, nós somos co-criadores. Mas existem situações que elas fogem do nosso poder. Nesse momento, nós somos vítimas. Mas nos manter nesse lugar de sofrimento é vitimismo. E no vitimismo, nada vai mudar. É como uma criança à espera de ser salva. E muitas mulheres ficam nesse lugar de passividade. Exatamente. Então, acontece de chegar no consultório uma mulher que quer a transformação dela pronta. Como se ela podendo vir, ela tá ali, ela fazer esse investimento, a coisa vai acontecer. Não. E ela nem fica no consultório. Aliás, ela nem consegue a vaga. Porque o campo, ele se autorregula. E eu confio muito nisso. No momento que ela entende que a mudança dela, ela precisa estar nesse papel autoral. Ai, que lindo. Acontece a mudança dela. Isso mesmo. Entende? Ela tem que sair de vítima da história dela. E essa frase eu amo. Ela é de minha autoria. A mulher, você tem que sair do lugar de vítima da sua história para protagonista da sua mudança. Ai, que lindo. Uau. E aí acontece. Aí eu já tá dando coisa. Nossa, que coisa E aí vem o linda. relacionamento que você deseja, e aí vem o trabalho que te valoriza. Aliás, não precisa nem mudar um relacionamento. A própria relação pode mudar. Perfeito. Né? Porque, graças a Deus, eu sou campeã em resgatar relacionamento. Porque não é sobre divórcio, não é isso. É sobre ela se posicionar. E muitas vezes esse parceiro, se houver amor e houver escolha consciente, os dois crescem. Ai, que lindo. Entende? Ai, que lindo. Ai, eu Fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras, vai, amiga. Porque é tão bonito você ver esse resgate que muitas vezes apenas precisa só de um
toque, Sim. às vezes é só um detalhe na vida daquela pessoa que aquela mulher está tão perdida em tantas coisas que ela não percebe que a mudança principal está nela, nela. está em nós. E quando a gente reconhece esse poder, isso é um poder Sim, sim. incrível da gente ter do poder da consciência. Sim. A gente está em estado de consciência, a gente entender aquilo que a gente pode realizar e não se colocar exatamente nessa posição de culpar sempre o outro. O mundo é culpa do universo, é culpa do relacionamento, é culpa do trabalho, Sim. é culpa de tudo. E a nossa corresponsabilidade, né? E uma coisa também que a gente percebe muito quando a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, a maior parte dos indicadores assolam as mulheres. Sim. As mulheres é que hoje detêm esse grande percentual de pessoas que hoje são acometidas para ansiedade e depressão. E aí eu queria que qual conselho você daria hoje para essa mulher que está aí do outro lado, passando por um desafio? A gente sabe que todas nós, mulheres e homens também, mas como a gente está nesse lugar da mulher, a gente sabe que todos nós temos os nossos desafios, sejam eles financeiros, emocionais, e que muitas vezes a gente está numa situação, meu Deus, o que eu faço? Qual é o passo que eu posso dar a partir de agora? E você, Trícia, que está trazendo tanta luz nessa caminhada aqui para essas deusas, qual passo você recomendaria para uma mulher hoje que está vivendo um desafio, seja de ansiedade, depressão, algum transtorno, alguma situação na vida que, claro, além da ajuda terapêutica, de medicação, tem que buscar ajuda, tem que pedir ajuda. Você que está do outro lado, deusa, se você está passando por um problema, fale para quem está do seu lado. Verbalize, diga, eu peço ajuda, eu peço socorro, não deixe de pedir. Mas você que está aí do nosso lado aqui, Trícia, o que é que você recomendaria para essa mulher que está passando por... Ou alguém que convive com uma mulher hoje que precisa disso, o que é que a gente pode fazer por essas mulheres que estão passando por esse desafio na vida e que às vezes não sabe como lidar, né? E Por pedir essa ajuda mulher- não é uma fraqueza. Não, assim, por essa mulher que uma vez escutei isso, assim, não, eu me perdi de mim. E eu acho que tem até umas músicas que falam sobre isso, né? Sim. E eu acho que esse conselho é para essa mulher, Sim. que ela tá nessa ansiedade, nessa depressão, isso tudo porque ela vai se perdendo dela. É muito difícil. Até falou isso no início. Você, não, quem é você? Não, eu sei meu nome, eu sei quem são minhas filhas, eu sei, mas eu... E você entende que essa mulher se perdeu dela mesma no momento que ela precisou atender uma expectativa externa para se sentir amada, validada, valorizada, vista? Então, o resgate começa, primeira coisa, reconhecendo como você está. E essa é a vulnerabilidade. Então, pedir ajuda, e a Denise falou muito bem, e muitas vezes ajuda, não é só de um processo psicoterapêutico, mas também uma ajuda de uma medicação, né, sendo acompanhada por um profissional competente, de competência. Quando eu falo em depressão, a gente está falando de excesso de passado. Então, essa mulher muito provavelmente vive uma série de frustrações, uma série de ciclos inacabados. Ela está aprisionada daquela separação que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Ela está ressentida daquela atenção que ela não teve. Ela está muitas vezes frustrada porque não foi da maneira dela. E a primeira coisa, se você está vivendo isso, que você precisa fazer é se perdoar. Porque a depressão, que é esse excesso de passado, ela nos aprisiona pela culpa e pela necessidade, muitas vezes, de um perdão, de um auto-perdão e um perdão de uma outra pessoa, né? A espera de ser perdoada, ela se mantém no sofrimento. E perdoar, é importante a gente entender, não é esquecer, perdoar não é minimizar a dor, absolutamente, nós temos memórias, e você falou das marcas, né? Então, é importante entendermos que perdoar é uma escolha consciente de nos liberarmos do vínculo de sofrimento. É como eu entender que foi difícil, eu sofri, mas que a partir desse momento eu me dou a oportunidade de viver um novo ciclo na minha vida. E a gente precisa deixar muitos ciclos para trás. Se você vive isso, escreva até uma carta. Eu até te sugiro escrever uma carta deixando para trás tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida.
E essa é a primeira chave do nosso trabalho, que é o reconhecimento. E quando você tiver isso, clareza, toca fogo nessa carta, faz um ritual dizendo assim, e a partir de hoje, eu escolho me resgatar. Eu escolho me encontrar dentro de mim. Porque assim, nós somos inundadas num amor próprio, né, que eu chamo que é um poder divino, que é capaz de nos resgatar, de nos restaurar. Quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de excesso de futuro. E aí eu estou muito mais ligada às expectativas do que o outro traz, pensa sobre mim. Atender essas expectativas também nos rouba de quem nós somos. Né? A gente passa a viver à mercê desse olhar do outro. O melhor remédio para a ansiedade é bancar quem nós somos. E aí eu vivo no momento presente, porque eu só posso bancar hoje. É só no momento presente que eu posso viver e fazer algo por mim. A Louise Hay, né, que é uma pessoa que é extremamente importante, do livro Você Pode Curar a Sua Vida, best-seller, ela diz que agora é o momento mais importante da nossa vida. Agora, esse minutinho aqui que nós estamos juntos. Porque é só agora que a gente pode fazer uma mudança significativa. A gente não pode fazer nenhuma mudança ontem e nem amanhã. Mas a mudança que eu escolher fazer hoje, nem que seja uma mudança ou uma decisão, a partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu vou escrever essa carta e vou dar fim aos ciclos, fechar os ciclos que ainda me arrastam no sofrimento, eu tenho uma mudança significativa. Então, que a gente possa fazer essa mudança. Quando um paciente vem a mim, eu quero fazer isso, falar isso, porque muitas vezes eu falo no Instagram e depois eu recebo feedback, mulheres que estão vivendo em estado de depressão, né, que é preocupante, movimente o seu corpo. Peça ajuda, vá no processo psicoterapêutico, vá no psiquiatra, mas movimente o seu corpo. Você precisa sentir a vitalidade, precisa sentir o fluxo da vida. E o nosso corpo, ele é muito responsivo. Tem uma resposta muito positiva, que aí a mente eleva já a produção de serotonina e naturalmente essa pessoa já vai saindo desse estado entorpecido. Nossa, isso é tão real. Tão real. Você falando isso, uma dica que ela me deu, você sabe que eu entrei no box por causa de dicas dela, né? Eu sei. Foi dicas dela. E é tão importante isso, assim, da gente se sentir vivo. Sim. Porque muitas vezes a gente não percebe, a gente vai entrando naquele famoso modo automático de vida que você acorda, toma banho, se arruma, sai para trabalhar, leva o menino, volta, almoça, come, dorme. E você não vai percebendo que a vida vai passando e você só está existindo. Sim. Qual é o sentido que a gente pode dar? Sim. E eu acho que toda vida que a gente perceber que tá nesse modo, e aí eu tenho que dizer umas para as outras, acorda. Isso Acorda, é deusa, porque Sim. quantas das vezes a gente é inconsciente, parece que a vida vai passando e se a gente não perceber, passou. É o que dizem quando a gente fala de criação de filhos, né? Todo mundo, de repente, os filhos cresceram. E é assim, então, a gente tem que dar sentido para a nossa vida, mesmo com todos os desafios, as dificuldades, como você bem colocou, respeitar a nossa história, encerrar e iniciar novos ciclos, se permitir conhecer coisas novas. Acho que isso é espetacular. E sentir o nosso corpo, isso é incrível. Sair do automático, né? Sair do automático. Sair do automático porque assim, quando a pessoa tá com depressão, eu sei porque eu já tive. Você não quer, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu tava deitada numa cama, eu amo tomar banho. Às vezes eu ficar em casa, eu tomo banho várias vezes. E eu passei 3 dias sem tomar banho. Foi aí que eu fui me tocando, embaixo de um negócio, assistindo televisão. E aí uma grande amiga minha, ela não morava mais aqui, ela me ligou e falou, se você não for ao médico, eu vou sair daqui, pegar um avião, e eu vou ir pra ali levar. E ela sabe que eu me importo muitas vezes, mas com o outro, talvez, que é comigo. Assim, eu não vou deixar ela vir de lá, né? Eu podia dizer, vem. E você foi por ela? Aí eu fui por ela. Eu fui por ela. Então, muitas vezes, importante, isso acontece na minha vida. impulsionar. Então, impulsionar. Então, assim, não abandonar. Numa conversa hoje também com umas amigas, tem uma que tá muito acima do peso e está machucando ela de várias formas. Aí uma disse assim, o que tu quer? Que a gente vá caminhar contigo 5 horas da manhã? A gente vai. E aí eu disse, vamos sim, se você quiser, eu vou com a minha neném nos braços, mas a gente vai. Porque a gente tá com você, mas a gente não vai vendo você se matando e não fazendo nada. Então, assim, eu acho que essa rede
de apoio, de você ver. Né? Muitas vezes a gente conversando, dizendo assim, vai, mesmo que eu não faça a coisa certa, eu tô aqui. Eu tô resolvendo, só vive aí, eu tô resolvendo aqui. Porque eu quero que ela deixe, né, as coisas. Então, assim, eu acho que isso é vida, né? Mas eu quero trazer aqui por que eu pedi pra Denise fazer o boxe. Ah, diz. Eita, Diz, todo mundo quer saber. Raiva. Sentir a raiva é o maior recurso de posicionamento. Se você quer uma chave para te libertar da situação que você está, seja ela de submissão, seja ela porque você está em excesso de demandas, você tem que reconhecer esse recurso de forma consciente. Porque o que acontece? Nós, mulheres, fomos educadas a não sentir raiva. Né? Tínhamos que ser boazinhas, educadas, polidas, bem arrumadas, e não tem espaço para raiva. Existe uma pesquisadora francesa, Brigitte Champetier, e depois que eu vi essa pesquisa dela, eu nunca mais deixei de acessar a raiva nas minhas pacientes, que todas as mulheres que viveram agressões, sejam elas abusos físicos, como agressões emocionais, tinham a raiva silenciada. Essa emoção, que é uma emoção primitiva, extremamente importante, não existia. E aí ela passa a ser uma vítima, uma presa fácil do seu entorno. Quando eu falo de acessar a raiva e o boxe, a corrida, esmurrar uma almofada, gritar no espelho, é um recurso daquilo que não é um recurso de reconhecer, para reconhecer o que não está bem na sua vida. Sabe, e resgatar a dignidade. E isso não vai lhe fazer absolutamente sair por aí reagindo de forma agressiva. Muito pelo contrário. Vai trazer uma clareza, uma consciência, um centramento, que aí a mudança vai acontecer. E ela disse que trouxe mesmo. Sim, Ela disse, meu Deus, foi incrível como isso, como eu canalizei ali e eu fico... Ela disse, não tá me achando não, mas tranquila, mas calma. Nós temos meditações só para acessar a raiva. Meditações. Sim, meditações ativas. Olha só, fala um pouquinho sobre a importância, como é que você enxerga a meditação e essas terapias que agregam, né, no processo, porque a gente pensa que só cuidar da mente é apenas medicação. E tem tantas fórmulas, claro que se, obviamente, você é você se tornar um paciente que clinicamente precise, é totalmente favorável. Mas a gente vive uma indústria de automedicação que é muito temerosa, porque às vezes a gente percebe, não consegue reconhecer o que é estar triste, com depressão, ou lidar com os dissabores da vida e achar que a solução está na medicação. Mas de nada adianta a gente não viver todo esse processo, como você traz aqui para a gente, de autoconhecimento, de autocuidado, e só partir para a medicação. Sim. As pessoas elas também estão evitando sentir, né? E isso acontece porque sentir tem um desprazer. Enquanto criança, a gente entendeu que a gente tinha que estar sempre sorrindo, alegre, e só vivia coisas boas. A gente precisa entender que, sim, a vida passa por situações de desafio e emoções como tristeza, frustração, elas são partes, inclusive, do nosso crescimento. O processo psicoterapêutico, Denise, Grace, ele gera uma expansão nessa tolerância emocional. É uma habilidade de lidar com situações do dia a dia, né? Que, inclusive, nós devemos educar os nossos filhos a isso. Né, que em determinado momento ele vai se deparar com uma situação desagradável. Ele vai ouvir muitos nãos por aí. E diante disso, hoje, muitos adultos recorrem à medicação para anestesiar, né, muitas vezes distrair essa dor, esse desconforto. No meu trabalho, nós trabalhamos em todas as dimensões. Apesar, muito além de um processo psicoterapêutico, esse corpo ele é envolvido. Né, é um corpo sentido que fala. Então, quando eu falo de meditação ativa, eu falo de movimentos como chacoalhar, como, né, o Osho tem várias meditações que levam para esse espaço interior do que estamos sentindo. E quando eu falo de forma ativa, é porque eu faço quase que um bypass, assim, eu distraio a mente que resiste a esse sentir. Né? A mente ela está sempre nos segurando para evitar mudanças. Isso é arcaico. Né? Se a gente for ver a construção da era primitiva, mudança caracterizava risco, perigo. Então, a mente ela foi educada que mantém a situação como ela é, mantém as coisas estáveis. E, por causa disso, até um processo terapêutico de mudança positiva, ela resiste. Né? Quem de vocês já sentiu uma resistência das coisas começarem, você
desejar algo, mas de repente tem um processo de autossabotagem que nos leva exatamente para um outro lugar. São as resistências da mente. E quando eu movimento o corpo, quando eu acesso a raiva, quando eu faço dinâmicas ativas, a minha mente se sente segura ou ela se sente fora do controle e eu realmente sinto. Eu vou completamente para a percepção do corpo. E aí a mudança acontece. Ai, que incrível. Tudo. E aí, para finalizar, estamos... Ave Maria, foi muito rápido. Eu acho. Vamos passar mais Tem alguma que ter, coisa. tem que ter a versão ponto 2 do nosso podcast. Muito bom. Mas para a gente fechar nesse bate-papo tão importante, tão profundo que a gente teve aqui, essas conquistas, a vulnerabilidade pode trazer conquistas para a gente. Quais são essas principais conquistas? E eu queria que você desse assim uma dica, se pudesse dizer para as deusas hoje que estão aqui nos assistindo, o que é que a gente pode fazer para se desarmar mais, para a gente se libertar mais do nosso ser e sermos verdadeiramente quem nós somos? Sim. Eita, que desafio, né? Eita, foi pesado. Uma tarefa árdua. Então, como a Denise fala, deusas, é extremamente importante você honrar a sua história. Honrar a sua história é reconhecer tudo aquilo que você viveu até hoje foi o que foi necessário, foi o que foi possível. E quando você tem clareza sobre isso, você se perdoa e se libera daquilo que ainda te faz questionar que você deveria estar fazendo de forma diferente. Quando a gente reconhece isso, a gente acessa a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, os nossos anseios, a nossa sensação de ser inadequada, a nossa carência emocional. E assim você é capaz de se nutrir sem se auto-sabotar, entendendo que você pode, que você consegue e que você merece. E tem um aspecto do meu trabalho, uma dimensão que eu falo, que é a espiritualidade. Sinta a graça de Deus sobre a sua vida. Nós somos agraciados pela oportunidade diária de nos atualizarmos, de nos curarmos. Eu sempre falo, não conheço nada que é capaz de voltar num trauma em algum aspecto da nossa vida que a gente possa ressignificar com amor e a vida hoje vai mudar. Porque no nosso inconsciente não há passado nem presente. Tudo acontece agora. Então aproveita essa graça de Deus e olhe para você de forma carinhosa. Seja generosa com você. Reconheça as suas dores. Escreva uma carta fechando todos os ciclos da sua vida que ainda te arrastam nesse sofrimento. E a partir disso você vai fazer escolhas significativas para a vida que você escolhe viver. Uau! E eu assim, ó. Nossa! Tomara que não. Palminhas. Nossa, Meu que coisa Deus linda, do Tri. céu. Sabe que presente de Deus você é, sabia? Assim, não só para mim, que foi um grande presente em 2024 ter você comigo nessa jornada, me colocando luz, me colocando no lugar, nos eixos, digamos assim, que é isso que ela faz. Ela traz verdades acerca de nós mesmos. É um espelho mostrando para nós quem nós somos de verdade. Então, assim, agradeço demais a sua presença. Você está aqui trazendo tantas coisas lindas, né, para a nossa história. Eu que agradeço pela confiança, agradeço esse espaço que a gente pode realmente ajudar outras mulheres. Eu acho que vocês são muito, né, abençoadas e agraciadas por Deus e que bom que cada uma dessas mulheres possa ouvir tudo isso que a gente traz, toda essa contribuição que vocês trazem e possam fazer algo diferente com a vida. Porque eu acredito que sim, nós podemos ser felizes, nós vimos para essa vida para sermos felizes. O amor próprio é uma expressão mais forte do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu não imagino outra maneira de sentirmos o amor de Deus a não ser pela maneira como nos tratamos, como nos acolhemos, como nos perdoamos, né? E assim, isso em todo o nosso entorno. Porque uma mulher curada é uma família inteira curada. São relacionamentos curados. Verdade. Porque todos nós estamos ansiando o mesmo, né? Sermos amados, sermos protegidos, sermos valorizados e termos suportes para crescer. É isso que a gente precisa. Então, que bom, Você é eu que muito agradeço. luz. Meu Deus, você é luz. Acho que você Nós iluminou isso somos. aqui de uma forma que vai ser um podcast assim, que as pessoas vão olhar, vão ver várias vezes. Eu já quero que saia pra eu assistir. Imagina. Ela vai ter o podcast dela, gente. Ela vai, porque eu vou obrigar ela a ter, porque é muito incrível. Muito obrigada mesmo. Fez muito bem pro meu coração, pro nosso coração, né? E com certeza vai fazer
muito melhor para as pessoas que muitas vezes não tem nem como ter ainda, assim, no momento, uma psicóloga, uma pessoa para estar pertinho. E escutar isso já faz muita Com diferença na vida certeza. delas, né? Grace, esse foi o meu único sim ao digital, foi a certeza, eu já falei isso pra Denise, eu acho, a certeza do maior alcance. Pois é. Eu preciso falar, eu saí de um lugar de muita timidez, e eu escolhi fazer isso no dia que uma pessoa muito especial, que é uma referência, em São Paulo, uma conversa comigo, ele olhou pra mim e disse assim, Trícia, como você ficaria entendendo que você está guardando para você algo precioso que muitas mulheres poderiam ter a vida transformada? E depois disso, até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu olhei para eles assim eu não posso, né, ter outra escolha. E então que sim, que isso alcance muitas mulheres, que o trabalho de vocês alcance cada vez mais mulheres. Denise, para mim é uma honra ter você pertinho. Eu lhe admiro muito e vocês têm um trabalho brilhante. Parabéns para vocês. Olha, não é à toa. Hoje a gente falou sobre isso, sobre esse poder de fala, essa vocação que a gente é chamado e que a gente não pode se abster, Sim. porque é algo muito maior do que a gente. Então, às vezes, a gente fica com vergonha, a gente pensa que vai falar besteira e não imagina o poder da nossa voz de transformar a vida das pessoas. Então, obrigada, doutora Grace. Obrigada a você aí, Deus que está do outro lado, que com certeza você possa transformar a vida de outras mulheres. Compartilhe esse podcast que é muito especial. E você também, abra a sua voz, abra a sua boca para você falar, verbalizar coisas boas para você, para o seu entorno, para a sua vida. Acredite sim que você pode ser feliz, que você pode realizar todos os seus sonhos. Então, não se feche aí diante de desafios e dificuldades que você enfrenta. Siga em frente. Um beijo bem grande para vocês. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau.